Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo. Neste trimestre, estamos estudando cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. E a nossa lição de hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13, que traz o título A Apostasia dos Últimos Dias. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Betel o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu já quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que entendemos por apostasia e quais são os seus tipos? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. Um dos grandes focos de Paulo, quando vai falar para Timóteo, é justamente esse problema chamado apostasia, que é apostatar, sair, renegar, sair da fé que fora estabelecida. Paulo fala que isso também é algo que acontecerá nos últimos dias, a apostasia. Muitas pessoas deixarão de crer na verdade. Por quê? Por estar sendo influenciado por todo esse sistema. E a apostasia ela pode ser doutrinária e também pode ser moral. Quando se fala de doutrina, já estudamos aqui em lições anteriores, falando sobre doutrina, que são as crenças essenciais das Escrituras, que se encontram em vários textos, em 1, 2 ou 3 ou mais versículos das Escrituras. Então, a apostasia doutrinária é justamente sair daquela coluna vertebral da doutrina bíblica. São pessoas que um dia já experimentaram, um dia já pregaram e hoje estão se apostatando, saindo daquilo que um dia pregaram. Existem coisas, por exemplo, bastante comum acontecer hoje. Por exemplo, muitas pessoas criam na volta de Jesus. Hoje, essas mesmas pessoas que já pregaram que Jesus voltaria, essas mesmas pessoas já não acreditam mais na volta de Jesus. Ou seja, se apostataram do conhecimento, uma apostasia doutrinária. Existe também a apostasia moral, que é a degradação da vida do ser humano. Quando Paulo vai enumerar diversas palavras, Paulo vai dizer que os homens dessa época seriam avarentos, irreconciliáveis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, se apostataram, saíram daquela conduta que era bíblica para uma conduta antibíblica, caindo assim num regime mundano de viver a vida. Então precisamos tomar muito cuidado, porque Paulo fala desse tempo, que é um tempo que chegaria e que com certeza muitos cristãos seriam enganados pela maneira de viver de alguns pseudos mestres que andam sorrateiramente introduzindo isso no seio da igreja. Então é necessário estarmos antenados para que nós não venhamos ser pegos e nem seduzidos por essa nova onda de evangelho que vem sendo pregado por aí. Ok, pastor, e a gente está aqui louquinho para saber, né, pessoal? Pastor, o apóstolo Paulo usa a expressão tempos trabalhosos. O que é isso? Que tempo é esse? Fala para a gente, por favor. Em conexão com a apostasia, Paulo fala de tempos trabalhosos. E é interessante que quando nós olhamos a carta como um todo, ele vai falar de que o Espírito diz expressamente. Paulo aí está dizendo que é algo que ele recebeu do próprio Espírito Santo, que nos últimos dias, esses tempos trabalhosos, as pessoas não sofreriam mais efeito da sã doutrina, as pessoas se tornariam inimigas de Deus, as pessoas não suportariam mais ouvir verdade, de modo que esse tempo trabalhoso é um tempo de angústia, é um tempo onde as pessoas se tornam pecadoras. E quando Paulo fala disso, Paulo até nos adverte, por isso vocês
necessitam pregar a palavra no tempo e fora do tempo, porque vai chegar um momento em que as pessoas não vão sofrer mais, não vão querer mais a sã doutrina. Esse momento vai chegar? Vai. Posso até dizer que é um prenúncio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma conexão muito grande quando Paulo fala isso com o que Jesus falou sobre o aumento da iniquidade, levando as pessoas a se esfriarem. Então, isso tem uma conexão com o sermão profético de Jesus. E por isso nós devemos estar alerta. Esses tempos trabalhosos, onde a igreja será atacada de forma intensa, onde as pessoas sofrerão por pregar a sã doutrina, pessoas acumulando doutores segundo a sua própria concupiscência, ou seja, pessoas saindo de determinada igreja porque não concorda com o que o pastor está falando, mesmo que seja bíblico, porque elas querem ouvir líderes que apoiem a sua maneira de viver. Que Deus nos ajude, queridos, que ao chegar nesse tempo, se nós estivermos vivos para perceber esse momento, que nós venhamos estar arraigados na palavra de Deus, para que nós não venhamos correr atrás, como diz Paulo, de fábulas, de inverdades que não servem para nada. Por isso, vale aqui o conselho, o Espírito diz que nos últimos dias, então, tempos trabalhosos, últimos dias, vamos tomar cuidado com isso. É justamente nesse momento de inversão de valores, de angústia, de tempos trabalhosos, de agonia, de últimos dias, é que a trombeta vai soar. E os que estiverem em comunhão com Cristo vão escutar o toque da trombeta, subirão e estarão para sempre com o Senhor. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento, seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. Estamos finalizando esse trimestre para a glória de Deus e é um prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. Bom, o tema do PIL dessa semana é as características do anticristo. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só entrar no site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E é claro que eu já vou fazer a pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. A juventude quer saber, afinal, como podemos combater o espírito do anticristo? Pois bem, Juliana, como combater o espírito do anticristo? A própria palavra já diz tudo. Anticristo se opõe a tudo o que se chama Cristo ou que está relacionado com Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever as suas epístolas pastorais, ele é bastante enfático que deve-se combater esse espírito com a verdade do Evangelho. Por isso não podemos abrir mão em um segundo sequer das verdades que foram proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo chega até a dizer que o espírito da iniquidade já opera quando escreve a sua carta a Tessalônica. É por isso que para Timóteo, que estava numa cidade como a de Éfeso, ele fala, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Para Tito, que estava na cidade de Creta, ele vai falar sobre a necessidade do povo se santificar, a necessidade do valor pedagógico da graça, quando ele vai falar, porque a graça se é manifestar trazendo a salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, possamos viver neste século uma vida sóbria e justa. É desta maneira, é com testemunho que nós vamos vencer esse espírito que tem combatido contra a igreja e contra os valores cristãos. É através da palavra de Deus, é através do clamor, é através da oração que nós vamos poder vencer esse espírito de inverdades, esse espírito de inversão de valores, esse espírito que tem tentado acabar com a nossa família, acabar com tudo que se chama igreja, com tudo que se chama evangelho.
mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Paulo, ele venceu o mundo daquela época, teve seus desafios. Timóteo, mesmo diante de uma cidade como a cidade de Éfeso, voltada à idolatria, voltada à prostituição, tendo uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo à deusa Diana. Tito trabalhava no lugar de pessoas mentirosas, de pessoas que não gostavam de ouvir verdade, mas todos eles obtiveram êxito e sucesso. Sabe por quê? Porque eles confiaram inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos o nosso desafio. Estamos vivendo um momento cheio de aflição, cheio de agonia, cheio de ataques. É ataque de tudo quanto é lado, é ataque ideológico, é ataque filosófico, é ataque cultural, é ataque espiritual. E que eu e você possamos estar firmes, porque só existe uma maneira de combater isso. A Bíblia diz que essa casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. No livro de Apocalipse vai dizer que eles o venceram pelo poder da palavra de Deus. Eu e você sabemos qual é a arma. A arma mais poderosa que a igreja tem é a oração, o jejum e o estudo da palavra. Então, antes que seja tarde demais, é hora de desembainhar a sua espada e começarmos a lutar. Como diz Judas, a pelejar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Que eu e você, querido, venhamos batalhar até o dia em que Deus resolver nos chamar para as mansões celestiais. Mas aí, quem sabe iremos poder falar como Paulo: em nada fui desobediente à visão celestial. Que Deus te abençoe, queridos. Lembrando sempre, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus te abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para a juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!